Campinense vence o Lucena pelo estadual e mantém boa fase de olho na classificação no Nordestão. Botafogo só empata com o Atlético de Cajazeiras em partida repleta de confusão. Time do 13 volta aos trabalhos e diretoria ainda busca por adversários para amistosos durante parada forçada no Paraibano. E ainda, após contusão grave, meio atacante da Raposa passa por cirurgia e ficará de fora dos gramados por cerca de 3 meses. Ex-treinador do Galo é atacado por torcedor beijoqueiro após conquista do primeiro turno do campeonato alagoano. Equipe da Arte Odonto conquista título da primeira Copa do Interior de Futsal. Informação com opinião. Esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar o programa pelo mundo do esporte amador. Chegou a hora de chamar o repórter Gustavo Carneiro, já abrindo o programa. Boa noite, Carneiro. Estou vendo você aí para trazer informações. A gente já viu um pedacinho ali, né, de lado. Você está ao lado de um dos campeões aí da primeira Copa Interior de Futsal, inclusive a Arte Odonto aí conquistando o título invicto, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Gustavo Rovares, boa noite a você, boa noite a todos. Como você falou, estou aqui ao lado de um dos campeões, né? O Gerardo, atuou pela equipe da Arte Odonto, que participou dessa primeira Copa Interior de Futsal, organizada pela Liga Borborema, acabou sendo campeã na final, aí, enfrentando a Associação Campinense de Futsal, 2-0, um placar aí que vocês construíram e acabaram saindo do ginásio Meninão com mais um título, né? Boa noite, Gerardo. Boa noite a todos. Foi um jogo complicado, mas a nossa equipe vinha de alguns outros jogos também muito difícil, mas na final mostrou para que veio, né? Que a nossa equipe é uma equipe muito competente, jogadores experientes e não é à toa que foi campeão. E pelo que eu estou notando aqui, vocês jogaram 5 vezes, tiveram 3 vitórias e 2 empates, marcando 15 gols. Você teve a oportunidade de marcar 4 vezes, apesar de ser central, mas conseguindo ajudar a equipe. Com certeza, no futsal não tem isso, é um jogo muito dinâmico e a gente está sempre rodando e quando aparece a oportunidade temos que marcar. Inclusive a gente está vendo aí os gols dessa final, que você disse que foi uma final bastante complicada, até porque do outro lado tem jogadores experientes. Com certeza, o professor Giovanni montou uma equipe muito bem, um menino uma molecada que corre muito e muito habilidosa, mas o nosso professor Michel também procurou assistir os outros jogos para mostrar o que era que a gente ia fazer na final, e acabou que nós fizemos com isso. Agora, outro ponto atrativo dessa competição foi a questão da premiação, né? Vocês, como a equipe campeã, levando para casa R$ 3.500, isso também é bom, né? Isso incentiva mais ainda. É um estímulo. Aqui em Campina não fazia tempo que havia uma competição assim e é um estímulo a mais para cada atleta, né? Que sempre eu posso vir em competições assim, para que a gente possa mostrar o futsal de Campina tem força ainda. Agora, de fato, depois desse título, a Arte Odonto surge realmente como um time a ser batido? Cada competição que passa realmente é um adversário difícil de ser batido? Modéstia à parte, sim, porque nós temos um grande elenco. Em Campina Grande eu acho que está um dos melhores de Campina, se não o melhor. Isso a gente tem que falar, porque são jogadores que já venceram tudo, já tem até campeão brasileiro e tem que deixar um pouco a modéstia de lado e ser sincero. Agora, para você, o que é que vem fazendo a diferença aí para o time da Arte Odonto nessas competições? União. O time da gente é um grupo muito unido, a gente sempre procurou se ajudar, é amigo dentro de quadra, quando um leva um drible, o outro vem, chega na cobertura, dá o carrinho, e é isso que leva uma equipe para frente. Agora, qual é o próximo desafio de vocês? Taça das Cidades, Supercopa das Cidades, da cidade, que começa agora, quarta-feira. É uma competição recheada aí de equipes de fora, é bem perigosa também, né? Perigosa. Participamos ano passado, infelizmente não conquistamos, mas são 20 equipes de, acho que 6 cidades diferentes, se eu não me engano. Gerardo, eu vou passar a bola agora para o Rovares lá no estúdio, saber se o Rovares também tem alguma pergunta a fazer aqui para o Gerardo.
uma pergunta a fazer aqui. Tem sim, Carneiro. Primeiro, parabenizar o pessoal aí do futsal de Campina Grande, né? O pessoal da Liga Borborema, na pessoa de Giovanni, e também o pessoal da Liga Campinense de Futsal, né? Na pessoa do Carlos Magno, o pessoal que tem movimentado bem o futsal aqui da cidade. A festa foi boa ontem, né? Eu sei que a festa ontem foi boa, o pessoal passou a tarde aí comemorando, entrou à noite também, o Vandilson não quis aparecer aí, mas eu sei que a festa foi boa ontem, né? Foi. Pois é, né, Gerardo? A festa ontem foi boa e valeu a pena também, né? Foi muito boa. Foi uma semana muito corrida, velho. Só a gente sabe o esforço que a gente teve durante essa semana. Chegando em casa de meia-noite, 1 hora, 2 horas e acordando cedo. No outro dia, o desgaste, mas teve que aproveitar ontem. Não teve jeito. Até porque a competição, se eu não me engano, começou na última quarta-feira. A competição de tiro curto, né? Foi até o domingo. Então, saindo campeão, tem que comemorar. Tem que se soltar mesmo. Agora é só descansar para quarta-feira. Beleza, então agradeço ao Gerardo também fazer aí suas considerações finais, né? Não é aí debate político, mas se você quiser mandar um abraço aí pro pessoal que apoiou vocês. Não, um abraço em especial pro nosso presidente Vandilson, que sempre vem apoiando o esporte aqui de Campina, o futsal. O nosso professor Michel, que sem ele eu acho que a gente não teria conquistado esse título, pela pessoa dele, pelo trabalho que ele vem fazendo com a gente, só isso mesmo. Beleza, então agradeço também pela participação do Gerardo. Tá aí, Rovares, o time sagrando-se campeão invicto, né? 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates, inclusive nas semifinais. Conseguiram passar por cobranças de pênalti e vencendo aí a Associação Campinense de Futsal, o time de Giovanni Montini, que foi os organizadores aí dessa competição. Tá ok, Carneiro, obrigado, Gerardo, parabéns aí também ao pessoal da Arte Odonto e legal, né, a gente vê o futsal de Campina Grande voltando a ter, né, aquela cara de outros tempos, né, com organização, né, com várias equipes participando também aqui da região, não só de Campina Grande, né, é importante, né, como a gente fala, não só a centralização das atenções do futebol profissional, o futsal também, o esporte amador ganhando vez e voz. E importante também esse apoio, né, o incentivo através de premiações, né, a gente viu o nosso amigo Arlindo Júnior ali participando até da entrega e tudo mais, então parabéns ao pessoal da organização e agora a Supercopa de Futsal, aí com a organização da Liga Campinense de Futsal e a gente acompanhando de perto também o que vai acontecer essa semana. Bem, agora sim é hora de começarmos a falar sobre Campeonato Paraibano de Futebol Profissional. No Sertão, o Botafogo tentava conquistar uma vitória que trouxesse um ânimo a mais após a eliminação precoce do time na Copa do Nordeste. Ela quase veio, bateu na trave, já que o Atlético de Cajazeiras teve um pênalti a seu favor e aproveitou ali nos minutos finais do jogo. Olha aí, ó, defensiva agora, quase o Botafogo abriu o marcador. Ainda é teimoso, tenta fazer o cruzamento ainda na área, vai bater, vai chegar no Botafogo. Que defesa do Gerson! Aplausos para o goleiro que evita o primeiro do Botafogo. 2 defesas espetaculares. O goleiro Gerson está fazendo milagre. Viu, Jota? O replay aí você acompanhando. O goleiro Gerson. Olha que defesa, se acompanhando aqui no replay da sua TV Diário. 2 tempos. Vai descendo o Botafogo. Através do Doda. Entra na área, vai fazer o cruzamento. Bateu, é gol. Gol da equipe do Botafogo. O Doda, camisa 11, entrou ali com tudo na grande área, só faltou entrar no gol. Chutou por cima do arqueiro Gerson e abriu o marcador que já estava sendo escrito. Agora o Botafogo tem 1, o Atlético não tem nada. Que prejuízo, Luiz. Vai levantar a bola na área do Atlético, quem sabe agora tira por cima o Mauro de cabeça. Esquinado para a equipe do Atlético e a torcida se levanta. Até o goleiro vai para a área. Olha só, até o goleiro tá indo para a área. É tudo ou nada. Gerson Grandalhão tá lá na área. Imagina os senhores, o perigo que o Atlético agora vai correr, amigo. Olha o levantamento na área. Opa! Pênalti. Ele deu pênalti. É pênalti. Ele deu pênalti. Foi em cima do Lelê, viu? Exatamente. O Lelê entrou. Ele deu pênalti. Agora não vamos comemorar assim não.
Vamos comemorar assim não, porque é preciso converter o pênalti em gol. Com certeza. Tá aí. Instantes de emoção, rapaz. Nos descontos, Com certeza. o goleiro sai da área, vai pra lá pra cabecear e aí consegue um pênalti o Atlético, a chance de empatar. Quem foi amarelado aí, Luiz? Foi o jogador do Botafogo, o Mauro. Mauro 3. Estamos aos 49, expirou os descontos, vamos aos 50. Autorizado o Cleiton. Vai se preparar, bateu, é gol! Gol do Atlético! Levanta a torcida. Descontos finais. Menos mal. Cleiton cearense. Foi ele o autor do gol, mas méritos para esse jogador de Buqueirão, Lelê. Esse é o cara. O que foi que eu falei no começo da transmissão, Jota? Jogador de um salário mínimo. Tem jogador do Atlético. Não sei o que o treinador Tassiano Gadelha tem com esse Almir Sergipano. Pois é, né? Um lance já aos 47, quase 48 minutos do segundo tempo. O Botafogo vencia, acabou o Cleiton cearense empatando a partida num lance, eu acho que indiscutível. O pênalti realmente aconteceu, mas terminado o jogo, a confusão tomou conta do gramado lá no estádio O Perpetão, né? Justamente na reabertura, após as obras de melhoria que aquela praça esportiva recebeu. Vamos conferir. Tá ali o seu João Bosco Sátiro. É o Zezinho do Botafogo. Aí é o Zezinho do Botafogo. TV Diário do Sertão. TV Diário do Bota o Sertão. microfone na boca do homem. Fazer isso aqui. Ele tá fazendo isso lá no jogo Botafogo e aos 4. Ele prejudicou e aqui hoje pênalti ali, todo mundo fica agora foi pênalti. Olha ali, tem mais confusão ali no banco. 1-0 ele vai dar aqui. Tem mais confusão ali no banco, olha lá. Partindo pra cima. É, pode correr aqui, né? O movimento é grande. Aconteceu, colega? Não gostaram nadinha. A equipe do Botafogo está insatisfeita, na verdade, né, João? Pois é, A estão equipe do culpando Botafogo. o ato, né? Deu pênalti. TV Diário do Sertão. Vamos ver aí o lance do pênalti aí. Prepara aí, Peça, daqui a pouquinho. Moleque é safado e ele sabe porque ele é moleque. Ele não, toda a Paraíba sabe quem é ele. Ele é moleque. Olha só, acusações. Eu não vou discutir, veja mesmo o que eu vou dizer. Eu não vou discutir o pênalti, não. De jeito nenhum. Que a gente tava longe, eu não vou discutir o pênalti. Mas a bola de Rafael Oliveira que pegou na mão do cara aqui, ele disse que o cara tava com a mão fechada, porque ele é safado. Agora ele pede, liga, ele sabe o que é que a gente tá falando. Aí partiu pra ser bravo. Não sei, mas é hereditário. Olha aí o desabafo. Identifique ele aí, Falar com ele aqui. A TV Diário do Sertão, colega, o que o senhor estava reclamando e justificando o empate da equipe do Atlético? Não estou justificando o empate, não, porque eu creio até que a bola foi pênalti. Foi pênalti, toma. Agora, por que é que ele não deu de Rafael Oliveira que pegou na mão do cara aqui? Porque a gente conhece esse rapaz faz tempo. Agora, ele pode escrever, ele não apita mais jogo do Botafogo. Isso aí ele pode escrever. Ele vai apitar na empresa dele, no raio que empata. Agora, do Botafogo, ele não apita mais jogo. Então tá aí o Giancarlo Dantas, né, que é justamente um dos responsáveis pelo futebol do time do Botafogo, gerente de futebol do Botafogo, e aí fazendo acusações graves. Ele diz, ele pede e ele liga. Ele pede e liga o quê? Né? Para quem? Pede o quê? São situações complicadas, diz que é hereditário, né? Colocando aí uma situação em xeque também até de parentes do próprio João Bosco Sátiro. Agora, uma coisa que o Giancarlo disse é verdade. A gente conhece o João Bosco Sátiro. Foi quem apitou a final entre Botafogo e CSP em uma final de Copa Paraíba e deixou o jogador do Botafogo bater o escanteio fora do quarto de círculo, praticamente fez um mini escanteio e o Botafogo conseguiu ali o título da Copa Paraíba em cima do CSP. Então, eu acho que a gente ainda está em clima de eleição de federação. Isso já acabou, né? O Ariano Vanderlei ele foi justamente derrotado nas urnas.
E as coisas parecem se misturar ainda, principalmente de lá para com a federação. A gente não está defendendo a federação, a arbitragem paraibana, infelizmente, para mim, ela demorou muito para se reciclar, né? A gente vê problemas acontecendo não só aqui na Paraíba, né? Se questiona a arbitragem hoje em todo o mundo, praticamente, né? Vira e mexe, toda semana é problema com a arbitragem. Agora, está se colocando em xeque uma situação extra-futebol. Está se questionando a idoneidade da arbitragem, desse ou daquele árbitro, ao ponto de se dizer que esse ou aquele árbitro não apitará mais jogo desse ou daquele time, né? Então, a confusão não foi só lá em Cajazeiras. A gente vai ver daqui a pouco confusão aqui em Campina Grande também, né, com o técnico do Lucena fazendo acusações. Então, está na hora de se pronunciar, José Renato. Você que responde pela arbitragem da Paraíba, o Amadeu também, com um discurso muito assim, tanto faz como tanto fez, né? Tá tudo muito bem, muito bom. Não é assim, né? O futebol paraibano passa por uma crise justamente existencial do Campeonato Paraibano, e não adianta o pessoal às vezes ficar reclamando, vocês aí só criticam, é que a situação é grave. Por isso que a gente vê hoje públicos diminutos, né? Públicos pequenos nos estádios e diminuindo, né? Por conta de situações como essa. Tem que se levar futebol a sério e tem que se questionar acusações graves como essas feitas aí pelo Giancarlo Dantas e as que a gente vai conferir daqui a pouco. Então vou chamar o intervalo agora para na volta falarmos sobre Campinense e Lucena. O placar, né, diz tudo sobre a qualidade de um ou do outro time, mas segundo o técnico do próprio Lucena, situações aí extras também prejudicaram o Lucena dentro de campo. Bem, são palavras do Domício que a gente vai conferir na volta. Bem, pessoal, nós vimos que em Cajazeiras rolou muita confusão, mas por lá Botafogo e Atlético não saíram de um empate, né, em campo. Já em Campina, uma partida quente também se viu entre Campinense e Lucena. O resultado foi bem diferente, a Raposa sobrou no placar, mas as reclamações, essas não deixaram de faltar. Um jogo recheado de fatos marcantes. E isto é o que se pode dizer sobre ontem no estádio Amigão. Lucena e Campinense. Uma partida que começou com a Raposa partindo para cima e quase abrindo a vantagem no placar. Mas um fato lamentável foi o que mais chamou a atenção ainda no início. Aos 10 minutos, a entrada do atacante Rafael Paraíba não podia ter causado estrago maior em Sandrinho, camisa 10 rubro-negro. Recebi a ligação agora do fisioterapeuta Léo, que está acompanhando, que o Sandrinho fraturou a fíbula e já está no bloco cirúrgico para ser cirurgiado. Já se tem alguma previsão nesse tipo de contusão? O fisioterapeuta já passou alguma situação nesse sentido em termos de recuperação? Falei com o Dr. Fábio, né, que organizou toda a cirurgia, Dr. Fábio Gondim, e ele me disse que é aproximadamente 90 dias a sua recuperação. Com Sandrinho sendo atendido fora de campo, a partida continuou com o substituto Luiz Fernando arriscando. Aí, aos 20 minutos, o árbitro Francisco Gilson expulsou o atacante Manu do Lucena. A situação revoltou Domício Leite, treinador da equipe. Ele invadiu o gramado e não poupou críticas. Esse rapaz que veio apitar esse jogo aí, ele não veio no intuito de apitar uma partida de futebol. Quem manda no jogo dessa federação é uns árbitros viciados que tem em Campina e em João Pessoa. Nesse meio tempo, houve a necessidade de levar Sandrinho ao hospital. Sem ambulância, a partida ficou paralisada por mais de 40 minutos. Com o retorno da equipe médica, o jogo reiniciou com o Campinense dominando e chegando ao gol aos 38 minutos. William aproveitou o lance pela direita e colocou a Raposa na frente com 1-0. Ainda deu tempo de Alvinho quase marcar antes do intervalo. Na volta, quem quase chegou lá foi Du. Oportunidade para Gleidson aparecer na partida. Alvinho ensaiou o gol nesse lance a queima-roupa para Danilo. E comemorou ao aproveitar o lance de Reginaldo Júnior. Já com 5 minutos do segundo tempo, Alvinho deixou a Raposa com 2-0 no placar. Alvinho estava mesmo causando pânico ao Tubarão. Dessa vez, Luiz Fernando não deu muito trabalho. Do outro lado, Du era quem exigia algum esforço da defesa cartola.
Mas coube a Luiz Fernando fechar o placar com um belo gol aos 31 minutos do segundo tempo. Vitória rubro-negra por 3-0 sobre o Lucena. O time não vencia no Campeonato Paraibano há 4 jogos. Resultado importante para uma equipe que ainda busca as primeiras posições na tabela de classificação. É importante vencer, e ainda mais, não foi dentro de casa, não foi uma do nosso, mas foi dentro de casa, né? Foi importante essa vitória de hoje para dar um passo no Paraibano também. Pois é, para mim a expulsão já deveria ter acontecido ali na jogada da contusão do Sandrinho, que felizmente, né, passou por uma cirurgia, deve passar cerca de 3 meses aí para depois voltar a fazer o fortalecimento, a recuperação realmente, né, e é complicado, né, contusão em meio a um campeonato onde ele vinha bem, né, se firmando ali ao lado do Luiz Fernando, mas agora desejar boa sorte para que ele volte o quanto antes aos gramados, fica de fora aí do restante do Campeonato Paraibano pelo menos. Bem, terminado o confronto, se Francisco Dias se ateve a avaliar o momento físico passado pela equipe, né? Atualmente, Domício Leite soltou o verbo e atirou para todos os lados. Acompanhe. Foi nítido, a gente viu o Campinense cansado em campo, jogando um pouco com o freio de mão puxado, mas foi o suficiente para vencer, isso é o que é mais importante. Se nós tivéssemos um plantel suficiente, que nós tivéssemos condição de colocar todo um time em reserva, nós tínhamos colocado, porque essas 2 viagens em torno de 850 quilômetros de ônibus entre Natal e a cidade de Santa Cruz de Santa Rita, a cidade de Santa Rita, esses 2 jogos, um num campo pesado, molhado, e o outro, praticamente uma decisão para a nossa equipe, onde o jogo foi muito puxado, corrido, né? E os jogadores sentiram bastante, eu tive bastante precaução de ainda substituir 4 atletas, mas teve uns 2 ou 3 que não aguentavam, não estavam no bagaço aí, principalmente os últimos 20 minutos. Paulatinamente ele vai chegar também no Campeonato Paraibano, onde o nosso primeiro objetivo é chegar nos 4. Depois de chegar nos 4, né, apesar que a gente não é o favorito da competição, o favorito a gente sabe que é o Botafogo, e o próprio 13, que são os favoritos, o Botafogo fez investimento alto. E nossa equipe correndo por fora, tinha alguns que diziam que essa equipe podia até brigar por rebaixamento. É claro que é cedo ainda, então o nosso primeiro passo é classificarmos nos 4, para depois aí pensar no objetivo que é o título do primeiro turno. Esse rapaz que veio apitar esse jogo aí, ele não veio no intuito de apitar uma partida de futebol. Os auxiliares dele chegou para ele e disse que o cartão tinha dado para Ricardo, para Rafael. Ele disse, aí ele deu o cartão para Manu. Depois ele disse que quem mandava no jogo era ele. Quem manda no jogo dessa federação é uns árbitros viciados que tem em Campina e em João Pessoa. Cara, eu não deixo esse campeonato antes dessa partida por respeito às outras equipes. A imprensa em si, em geral, se isso é com o Campinense, ou com o 13, ou com o Botafogo, isso não existe, cara. Isso não existe. Vocês da imprensa é que tem que tomar uma atitude sobre isso. Nenhum clube do Brasil faz o que eu faço. O salário do meu jogador é pago de quinzena. Hoje, dia 15 de março, vocês já receberam 15 de março. Agora, dinheiro, árbitro, eu não dou não, cara. Eu dou o dinheiro ao meu jogador. Árbitro, eu não dou não. Vocês da imprensa têm que rever isso, porque só quem pode mudar é isso. Amadeu, tu se cuida, presidente. Tu se cuida que tu tá no meio de uma gangue. Pesadas as palavras aí do Domício, agora é papel dos clubes, né? Colocar sobre a imprensa é muito interessante, muito cômodo, Domício, me desculpe, né? Mas é papel dos clubes que vivem dentro da federação, né? Que tem interesse direto, né, no próprio campeonato, participam de arbitral, né, elegem presidentes, como o próprio Domício aí, a gente sabe que foi um eleitor do Amadeu, que é hoje presidente da federação, então tem moral para cobrar, mesmo tendo votado ou não no Amadeu, para cobrar mais seriedade ou mais clareza, mais transparência na arbitragem. Tem esse lado bom do Domício, está aí chutando balde e falando o que quer. Agora, se fala, tem que provar.
Assim como o próprio Giancarlo também, né, criticou daquela forma ali o João Bosco Sátiro, né? É papel da imprensa quando a gente tem informação, mas seria irresponsabilidade a gente dizer que existe isso ou aquilo sem provar. Quem fala é que tem que provar. Bem, durante boa parte do Campeonato Paraibano e do próprio Nordestão, o ataque da Raposa foi colocado em xeque, já que a bola insistia em não entrar. Mas os tempos agora são outros e ontem um certo atacante acabou sendo o destaque do jogo. Ontem não foi muito difícil escolher o principal destaque em campo no estádio Amigão. Alvinho deu o passe para o primeiro gol cartola, marcado por William. Em seguida, quase deixou o dele ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o atacante criou as melhores chances do Campinense. Estava no lugar certo para aproveitar a boa jogada pela esquerda. Foi de Alvinho o segundo gol cartola. Literalmente, não deu sossego para a defesa do Lucena durante toda a partida. Alvinho fez o melhor jogo com a camisa do Campinense até deixar o campo, como principal destaque da partida em que o rubro-negro venceu o Lucena por 3-0. Aos poucos venho me soltando, né? Já não estou mais como eu cheguei. Já estou bem mais à vontade, já estou feliz, estou alegre. E cada partida que eu puder eu vou mostrar por que eu vim, o que realmente eu gosto de fazer e o que eu vim fazer. Então eu fico feliz em poder estar sendo elogiado mais uma vez como o principal jogador da partida, mas de fato isso aí eu acho que tenho que parabenizar primeiramente o grupo. Em falta do grupo não posso chegar e falar o foi o melhor. Então para mim o melhor foi o grupo. Pois é, né? Mas quem esteve em campo realmente elogiou muito individualmente, né, a atuação do Alvinho. E se antes o Francisco Diá tinha problemas, aí não sabia quem colocava, cada jogo era um ataque diferente. Parece que agora ele realmente tem uma boa dor de cabeça, né? Porque o Felipe vem bem, né? O Reginaldo também agora voltou a fazer gols e o próprio Alvinho vem fazendo boas partidas. Então, bom para o Francisco Diá. A gente faz mais uma pausa agora e já vamos falar sobre o novo reforço que o Campinense anunciou logo após a partida de ontem contra o Lucena e a volta aos trabalhos do 13 Futebol Clube, além do torcedor beijoqueiro que você vai conhecer, que atacou o Vica lá no Campeonato Alagoano. A gente já volta. Vamos agora dar uma olhada na classificação do Campeonato Paraibano, que aos poucos vai aí se organizando. 3-0 foi o jogo de ontem da Raposa contra o Lucena, esse jogo ainda da quarta rodada lá no Amigão. Essa vitória importante do Campinense aí que não vencia há um certo tempo dentro do estadual, e o Atlético empatando com o Botafogo em 1-1, né? Jogou contra o 13, arrancou um ponto aqui em Campina e ontem conseguiu aí no finalzinho esse ponto importante contra o Belo, mesmo jogando em Cajazeiras. Aí ao lado você vai ver o número de jogos e a pontuação é a seguinte: o 13 é líder com 19, o Botafogo tem 2 partidas, vencendo as 2 pode passar por 1 ponto, né? O 13, o CSP tem um jogo a menos que o líder, pode chegar a 16, tem 13, o Alto Sport tem 13, também tem 9 jogos, o Campinense, que tem 2 jogos a menos que o líder, pode chegar a 18, ficando 1 ponto atrás. O Souza tem 12 pontos, mas já tem os 9 jogos, assim como o Santa Cruz, que tem 10 pontos. O Lucena está nessa situação aí complicada com 8, o Atlético tem 8, o Miramar tem apenas 1 ponto conquistado, né? Tá sobrando ali digamos, uma situação ainda a ser avaliada, digamos assim, dentro do Campeonato Paraibano, se algumas equipes como Santa Cruz ainda tem fôlego para chegar um pouco mais perto, né? Se outros times ainda buscam algo a mais, né? Porque fica complicado você imaginar que o Miramar ainda vá mudar muita coisa, embora matematicamente muita coisa ainda possa acontecer, mas a gente vê que em relação à atitude, né, realmente o time lá de Cabedelo tem deixado a desejar. Bem, logo após o jogo diante do Lucena, o treinador do Campinense, o Francisco Diá, anunciou a contratação de um reforço para o meio-campo da equipe e a previsão é que o atleta chegue até a próxima quarta-feira. Vamos conferir o que falou o técnico sobre o jogador. Hoje o nome do meio-campista Ramires, que estaria no futebol goiano, esse atleta que deve estar desembarcando amanhã no Campinense. Eu não posso negar, é o Ramires. O jogador trabalhou conosco na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós já queríamos trazer esse atleta, um jogador que tanto faz o terceiro homem que faz a meia. Vai ser um jogador muito importante que vai dar uma qualidade maior ao nosso grupo.
Pois é, se esperava até que o jogador chegasse hoje a Campina, mas até a quarta-feira o volante Ramires chega ao alto lá no estádio Renatão, no alto da Bela Vista. Bem, a pausa é forçada, mas ficar parado de jeito nenhum. A equipe do Galo só volta a campo oficialmente pelo estadual no dia 2 de abril, nessa parada louca aí dentro do campeonato. Mas antes, o tempo será de muitos treinamentos e, se possível, amistosos. O 13 iniciou nesta segunda-feira uma intertemporada forçada dentro do Campeonato Paraibano, já que o próximo jogo do Galo só acontece no dia 2 de abril. E até lá, o time terá que ter muita paciência com os treinamentos físicos do dia a dia. A tabela é um pouco difícil de entender, né? Nós fizemos 9 jogos em 36 dias, vamos fazer 9 jogos em 27 dias. Isso dá uma média de 3, 4 dias um jogo, e agora vamos ficar parado 20 e tantos dias. A gente só tem a trabalhar. Eu acho que pra gente não é tão legal, vindo da sequência que a gente estava vindo, mas faz parte. Eu acho que a gente aproveita para trabalhar principalmente em cima dos erros, manter os acertos, e isso aí vai ser bom para dar uma nivelada legal em todo o grupo. De negativo é que a gente já estava acostumado, estava embalado. E o de positivo é que o Everton vai ter tempo para trabalhar, recuperar os jogadores que estavam machucados e aprimorar ainda mais a parte física. A prioridade no momento é justamente aproveitar o tempo de folga na tabela para recuperar alguns jogadores que estavam no departamento médico, entre eles os atacantes Conrado e Fabrício Ceará. O Fabrício está voltando ainda, mas aos poucos, sente algum incômodo ainda, mas logo vai estar 100%. A situação do Conrado já está naquele processo de transição? Já ele treinou comigo aqui até a quinta, o pessoal foi liberado pós-jogo terça, a gente ficou treinando separado, já com bola, trabalho específico, e hoje ele já vai treinar normalmente. Além de intensificar a parte física, é intenção também da comissão técnica de realizar algum amistoso, mas isso não será possível, pelo menos até o próximo final de semana. Eles estão tentando, devido ao problema também de calendário das outras equipes, está tentando amistosos aí, parece com a equipe do Pernambuco ou então aqui de Natal, Então depende de calendário, de encaixe, mas já foi pedido e eles já estão tentando. Não para domingo não, estamos fazendo uma pré-temporada para a semana, para outra semana. Até domingo a gente vai dar uma apertada aí no aspecto físico, e com certeza para domingo não tem como jogador totalmente travado, preso demais, para a gente fazer amistoso. Outro ponto tocado no estádio Presidente Vargas foi em relação à chegada de novos jogadores. Mas o técnico Everton Goiano preferiu esperar um pouco mais pela recuperação de quem já está em atividade. Os reforços que a gente queria principalmente, era contar com o regresso de algumas peças o mais rápido possível. Você vê que pro último jogo, por exemplo, a gente perdemos praticamente 5 peças, Então é muita gente para quem tem um plantel reduzido. Então esses jogadores voltaram, E isso aí vai depender mais da diretoria. A preocupação nossa é dar uma condição boa para esse grupo que está aqui, E para depois a gente ver aí a intenção da diretoria, mas a dificuldade é muito grande, O Galo continua na liderança isolada na tabela. E apesar de ser ameaçado aos poucos pelo Botafogo, por aqui o pensamento é somente o Santa Cruz de Santa Rita, no estádio Teixeirão. A gente está de olho, está observando, estamos vendo alguns jogos, mas a preocupação nossa hoje é justamente contra o Santa Cruz, preparar a equipe para o jogo contra o Santa Cruz. Fica um pouco complicado aí, conseguir marcar amistosos, já que as equipes, algumas já se despedem até do calendário, que é um absurdo, Futebol brasileiro já tem time aí se despedindo de 2015, só começa a falar sobre futebol agora, lá para novembro, pensando em estadual, porque já tem time rebaixado e tudo mais por aí. É muito complicado. Isso mais o 13, buscando se movimentar, o que é importante, para jogar naquele estádio, naquele campo dito de futebol, que é o Teixeirão, que a gente mostrou semana passada, um absurdo receber jogos ditos profissionais. Ainda sobre o Campeonato Paraibano, o Botafogo anunciou agora uma contratação. O Ayrton, lateral esquerdo, vem do Capivariano, lá de São Paulo, e o contrato é até novembro. Ele foi destaque no Náutico e também no América de Natal. Ayrton, lateral esquerdo, é a novidade do Belo, já que o time buscava mais um jogador nessa posição.
Bem, um fato inusitado aconteceu em um jogo do Campeonato Alagoano neste final de semana. Asa de Arapiraca e CSA decidiram o título do primeiro turno da competição. Na primeira partida, realizada em Maceió, o placar foi de 0-0. No confronto de volta, mais um empate, dessa vez 1-1. Nos pênaltis, o Asa conquistou o título ao vencer por 5-3. E depois do jogo, vejam o que aconteceu com o ex-treinador do 13, o Vica. Pensar em vencer, pô, e não perder, já é uma grande coisa. Você é um técnico tampado, eu quero que você não saia do Alvinegro nunca, velho. Tá bom. Você rebotar o nosso Alvinegro numa Série B. Vamos lá de novo. Essa identificação com o torcedor também é importante, né, Vitor? É importante. Rapaz, o Vica, eu acho que... A mulher do Vica deve estar um pouco nervosa em casa, né? Mas o Vica, eu acho que pelo carinho aí, agora não sai do Asa nem tão cedo, né? O carinho, lógico, espontâneo do torcedor da equipe do Asa, que, repito, conquistou o primeiro turno do campeonato alagoano em cima do CSA. Interessante, né? O CRB não chegar até a decisão. O Vica que passou aqui pelo 13, né? E o torcedor do 13 não tem, digamos, tá aí, ó. Tome beijo. O torcedor do 13 não tem muitas boas lembranças, digamos aí, do Vica, né? Agora o centro das atenções dos torcedores lá do Asa, que gostam muito dele, porque já deu, né, boas alegrias, né, para a equipe, para a torcida do Asa. Com os beijos do torcedor sobre o Vica, a gente vai terminar o programa de hoje, né, que tenhamos uma semana aí realmente romântica, uma semana carinhosa, alegre, né? Assim como os beijos do torcedor do Asa sobre o Vica. O Marcelo ali disse que ainda bem não acontece esse tipo de situação aqui dentro da TV, né, Marcelo? Ninguém é pego de surpresa aí com beijos, né, tão carinhosos aí como o do torcedor do Asa. Na tela, as formas de contato de você que está em casa aqui com a nossa produção, sempre trazendo aí informações, sugestões, críticas e opiniões, sempre importantes também para que a gente continue fazendo o Itararé Esportes com a cara do nosso telespectador. Mandar um abraço rápido aqui, né, para competente, né, ortodontista aqui, a dentista Cibele, né, que sempre está assistindo aqui a nossa programação, né, e faz parte também do carinho que a gente tem pelos nossos telespectadores, assim como a Maiara, lá no bairro do José Pinheiro, e meu amigo Chico Moura, diretor de patrimônio do Campinense Clube. Um forte abraço a todos, um bom início de semana e a gente volta amanhã. Tchau!